Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre a prova prática do concurso de professor de ensino fundamental 2 e médio da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para outros concursos, como professor de ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo, Santo André, Peruíbe e pré-digital ATE e PEI da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais, beleza? Primeiramente, eu vou comentar com vocês que saiu ontem, dia 23 de maio, os locais de prova prática do próximo final de semana, dia 28 de maio, de algumas disciplinas do professor de ensino fundamental 2 e médio, que são quais disciplinas, né? Que no último final de semana, dia 21, além do PEIF, algumas disciplinas já fizeram. E agora, esse final de semana será a vez de artes, ciências, educação física, geografia, que eu vou fazer, história, inglês, matemática e libras, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Aqui no site da FGV, é só vir aqui no link, consultar o local de prova e colocar o CPF que já vai aparecer o endereço, e o QR Code que você precisa imprimir e levar no dia da prova, certo? E eu vou fazer dessa vez lá na Mackenzie, da rua Itambé, na Consolação, no período da tarde, às 14 horas, certo? Não vai ser na São Judas na Moca, igual foi no último final de semana. Inclusive, se você me encontrar lá, quiser dar um oi, pode dar. Inclusive, eu encontrei vários inscritos do canal lá na São Judas no último final de semana. Foi muito legal encontrar vocês pessoalmente. E outro ponto importante é que tem que se atentar ao horário e ao ponto que será sorteado na próxima sexta-feira. O ponto do período da manhã será sorteado por volta das 7h50 da manhã e do período da tarde por volta das 13h50. Por que eu estou falando isso? Conforme está aqui no edital, o período da manhã é das 8 da manhã às 13h30 e o período da tarde é das 14 às 18h30. O que ocorreu no último final de semana no concurso de PEIF? Os candidatos que fizeram a prova entre os horários de meio-dia até 14 horas, de vez de apresentar o ponto sorteado no período da manhã, que foi ensino fundamental, matemática, apresentou o ponto da tarde, que era da educação infantil, porque pensou, passou de meio-dia, qual que é a lógica? Já estamos no período da tarde, mas aqui no edital diz que o período da manhã vai até às 13h30. Então, teve candidato que apresentou o ponto errado. Então, preste muito atenção no seu horário e no ponto que vai ser sorteado, para não apresentar ponto errado. Inclusive, eu fiquei sabendo que à tarde, lá na São Judas da Moca, teve confusão de candidatos que apresentaram ponto errado, e os fiscais da FGV, alguns não souberam informar, outros garantiram que seria considerado. Eu não sei o que vai acontecer, porque se for seguir o edital aqui, esses candidatos já estão eliminados. Então, só quando sair o resultado final, para a gente saber o que vai acontecer. Então, fiquem espertos aqui para não cair nessa confusão, ok? Outra dúvida que eu quero tirar com vocês, né, sobre a duração, né, é 12 minutos. Eu tinha esquecido porque eu gravei o vídeo no domingo bem rapidinho, porque eu tinha outro compromisso. Mas eu finalizei a minha apresentação, né, gravei em 9 minutos. E é um tempo bom, eu acho que você gravando de 6 para cima, pouco mais da metade, tá bom? Você só não pode ultrapassar os 12 minutos e vai ter o cronômetro lá no notebook que você consegue visualizar, não precisa nem levar relógio analógico, certo? Também tem a lousa que eu já expliquei, que é delimitada, portanto, principalmente geografia, que a gente trabalha com mapas, eu não acho interessante levar um mapa, porque dependendo da escala, não vai ser visível, tá? Então, eu só vou, por exemplo, dependendo do ponto sorteado, eu só vou mencionar o mapa e os dados que tem no mapa, mas eu não vou levar porque não vai ficar visível, e aqui no edital diz que os elementos que você levar
como mapa, cartazes ou o que você escrever na lousa e não ficar legível na gravação, terá a prova anulada, zerada no caso. Então, tomem cuidado em relação a isso e das outras disciplinas também. Se você for levar cartaz, escrever na lousa, levar algum gráfico, não sei, tá? Outro ponto importante é do CPF. Precisa escrever o CPF no canto inferior da lousa. Tanto faz do lado direito ou esquerdo. Se você vai ficar no lado direito, escreva do lado ao contrário para ficar aparecendo o CPF no vídeo. E no canto inferior. Muitas pessoas relataram que não escreveram porque o fiscal não orientou. É assim, gente, tem a orientação no site da FGV que saiu na semana passada. Inclusive, nessa orientação, retirar a parte de tirar foto de identificação. Só vão colher assinatura e digitais. Mas, no caso da fiscal que eu fiz a prova, ela pediu para me ler as mesmas instruções que estão no site da FGV. Mas alguns fiscais não tiveram esse procedimento. E ao ler os procedimentos, tá lá que você precisa escrever o CPF porque é uma identificação. Mas não se preocupe, sua prova não vai ser anulada por causa disso, é apenas uma identificação a mais, certo? Se você olhar lá no edital, nos pontos que tem lá em relação que pode zerar sua prova prática, em nenhum deles tem a questão que esqueceu de escrever o CPF, tá bom? Outro ponto importante é do fiscal, né? O fiscal vai ficar ali te acompanhando, mas ele não vai ficar olhando para você, pelo menos a minha, ela não ficou olhando, ela ficou olhando para o chão. Teve algum momento que ela deu um sorriso, uma risadinha, mas eu acho que é porque um dado momento eu falei como se estivesse com os estudantes, dando aula mesmo, e eu fiz ali algumas situações cotidianas ali, contextualizando os problemas matemáticos, eu acho que ela achou engraçado, mas ao contrário disso não me atrapalhou, mas ela ficou a todo momento olhando para o chão, então ela não ficou olhando para você, te julgando nem nada, tá? Fique atento em olhar para o notebook, para a câmera, para você ficar ali enquadrado e não sair do enquadramento, certo? Outro ponto importante é o envio do plano. O plano tem que ser enviado até as 23 horas e 59 minutos do sábado, certo? Se você for do período da manhã, logo após o sorteio, vai liberar para você. Se for da tarde, só após o sorteio também. Então, o pessoal do período da tarde fica prejudicado porque teremos menos horas para elaborar os planos de aula. Por isso mesmo, eu já estou fazendo meus planos para não ser pega de surpresa e fazer ali entre sexta e sábado, pelo menos rascunhar aqui. E também outro ponto importante é que quando for enviar o plano, vou até voltar aqui no site da FGV. Aqui no caso do ensino fundamental 2 e médio, tem algumas coisas já disponíveis por causa da semana passada das disciplinas que fizeram a prova no dia 21. Por exemplo, tem que usar esse formulário que está aqui, já está aqui no Word, formato Word, certo? No dia 19 de maio colocaram aqui. Ele já está na formatação certa, se eu não me engano, a única coisa que tem que arrumar é o espaçamento entre linhas, o resto, margem, fonte, tá tudo ok conforme o edital, tá? Então, esse formulário aqui tem que usar. Outra coisa é que quando for enviar o plano, além do PDF que você vai enviar, terá lá uns campos de texto que você tem que digitar, por exemplo, deixa eu até mostrar aqui o formulário de plano de aula, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de geografia. Vai ter que colocar as estratégias metodológicas e desenvolvimento, então você vai copiar, dar Ctrl C, Ctrl V lá nessa caixa de texto. Depois você vai ter que colocar os recursos e, se eu não me engano, depois a avaliação, certo? Então, o que está aqui você vai ter que copiar e colar. E se no seu plano tiver igual o meu aqui, um link de um site da internet, quando você copiar e colar, ele vai aparecer com um caractere, deixa eu até digitar aqui. Quando você copiar, ele vai ficar o link do site entre esses caracteres aqui, ó. Certo? Ó, que eu tô circulando o mouse. Se ficar assim, você tem que retirar. Se não, ele não vai travar, você não vai conseguir mandar, entendeu? Daí você tem que retirar, certo? E também não dá para colar imagens, então vai sem as imagens mesmo, mas não tem problema. Tem até uma observação quando você colocar que diz que se tiver imagem não tem problema aí, porque eles vão verificar o PDF do seu plano também.
Então, esse copiar e colar nesses campos de texto é só uma, vamos dizer assim, uma preocupação a mais da FGV para se tiver algum problema no PDF, eles poderem consultar. Eu acho que é isso, certo? Então, preste atenção em relação ao caractere. Vou digitar de novo aqui, esse caractere aqui. Muitas pessoas, eu fiquei sabendo também do PEIF, também do Fundamental 2 e médio da semana passada, não conseguiu enviar o plano por causa disso, tá? Então, preste atenção. E agora, como eu prometi para vocês, eu escolhi aqui um plano de geografia, tá? Porque eu sou licenciada em geografia, vou fazer a prova de geografia para mostrar aqui para vocês. Então, eu não vou mostrar aqui das outras disciplinas, mas vai ajudar um pouco a clarear como montar aqui esse plano de aula, certo? Igual eu fiz no PEIF na semana passada. Então, vamos lá. Aqui eu estou com o formulário. Eu peguei aqui um formulário antigo que está lá no edital. Não é o mesmo que já está lá no site da FGV, só para deixar claro. Aqui eu coloquei o cargo, né? Professor de ensino fundamental 2 e médio. O ponto que eu sorteei de geografia foi o ponto 3, sobre nossos pés, cartografia das enchentes e os rios subterrâneos da cidade de São Paulo, certo? Aqui você tem que colocar o seu nome, CPF, a data da prova prática, componente curricular, no caso meu, geografia. Esse ponto aqui é para o ensino médio e você pode escolher qualquer ano. No caso que eu coloquei o primeiro ano, que é o que vai casar com o eixo e objeto de conhecimento. Então, deixa eu voltar aqui até no plano de aula, no caso aqui de geografia, o ponto 3. Como você vai verificar isso no currículo do ensino médio? Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link do site da Secretaria Municipal de Educação, no qual você encontra o currículo tanto da educação infantil, ensino fundamental, educação especial e ensino médio, tá? E o ensino médio não é separado igual do fundamental entre componentes curriculares, em si, nas áreas do conhecimento. No caso de geografia, a área de conhecimento é as ciências humanas, certo? Então, vou vir aqui em ciências humanas, eu vou vir aqui em abaixar que fica mais fácil, tá? Que ele já abaixa o PDF para mim. E daí o meu plano é, sob nossos pés, cartografia das enchentes e os rios subterrâneos da cidade de São Paulo. Público-alvo, estudantes do ensino médio, referência ao currículo da cidade, expectativa da banca. Então, aqui essa expectativa é o que você tem que colocar no seu plano. Então, o seu plano ele tem que garantir tudo que está aqui, ó, considerando o eixo temático, formas de representação e pensamento espacial, trabalhar os motivos que levaram a cidade de São Paulo, no período das fortes chuvas, a ser castigada por enchentes e relacionar com as canalizações dos rios no final do século XIX, a partir de dados coletados em documentários e fontes cartográficas, construir um mapa que expresse esse fenômeno geográfico da cidade de São Paulo, localizando as áreas sujeitas a alagamentos. Problematizar: é possível tomar novos rumos frente às enchentes? No desenvolvimento do plano de aula, incluir pelo menos uma estratégia de avaliação da aprendizagem coerente com objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o AD, abordados, além de propor meios para estimular os estudantes a dar continuidade à exploração e reflexão sobre a temática. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu eixo desse ponto, que é formas de representação e pensamento espacial, selecionei, copiei, daí eu vou dar um Ctrl F no computador lá no PDF do currículo do ensino médio, e aqui eu já achei. Daí aqui do primeiro ano, primeira série, né? Daí aqui eu achei o eixo, né, da primeira série, primeiro ano do ensino médio. Daí aqui nos objetos de conhecimento, o que casava mais com ponto é as relações humanas com o meio físico, transformações ambientais e os diferentes contextos ambientais. E aqui, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, eu coloquei aqui construir mapeamentos a partir da síntese de dados que expressem fenômenos geográficos da cidade de São Paulo, fazendo uso de elementos cartográficos, que no caso aqui do ponto pede que o estudante faça um mapa referente às áreas de enchentes na cidade de São Paulo, certo? Tem algumas disciplinas que o pessoal está alegando que não está achando, então você precisa achar
um objeto de conhecimento e um objetivo de aprendizagem mais próximo daquilo que o ponto está pedindo, certo? Aqui em geografia, até agora, os objetos de conhecimento e objetivo estão casando com o ponto, ok? Então, voltando para o meu plano de aula, ficou primeiro ano do ensino médio, eixo formas de representação e pensamento espacial, objetos de conhecimento, as relações humanas com o meio físico, transformações ambientais e os diferentes contextos espaciais, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, construir mapeamentos a partir da síntese de dados que expressem fenômenos geográficos da cidade de São Paulo, fazendo uso dos elementos cartográficos e de outras linguagens. Estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula. Daí que eu começo com uma introdução. Apresentar o tema e os objetivos da aula. Então, é importante sempre você apresentar, na apresentação mesclando a aula em si, para os estudantes, e também você explicar o seu plano para a banca. Eu utilizei essa estratégia de mesclar os dois, já que a gente está na dúvida se é dar aula ou apresentar o plano, certo? Então, continuando, introdução. Apresentar o tema e os objetivos da aula, conectando-os ao currículo da cidade de São Paulo, Geografia. Introduzir brevemente a relação entre as inundações e a canalização dos rios na cidade de São Paulo. E a canalização dos rios da cidade de São Paulo, no começo do século XIX, né? Que os rios foram ali canalizados, porque estava atrapalhando a questão do transporte ferroviário, depois o transporte de veículos, questão do comércio, enfim. Depois, o desenvolvimento da aula. Lembre-se que essa aula precisa ter um começo, meio e fim. Daí o desenvolvimento. Exibir trechos selecionados do documentário sobre inundações e rios subterrâneos de São Paulo. Daí eu coloquei aqui o vídeo do rios aterrados na cidade de São Paulo. São temas de documentário. Daí, se você for colocar um vídeo da internet, você tem que colocar na referência disponível em. Daí o link do site, né, que você achou, e também colocar aqui acesso em, daí eu coloquei no caso a data de hoje que foi acessado. E no YouTube tem vários vídeos de documentários sobre esse tema dos rios subterrâneos e também sobre as questões das enchentes na cidade de São Paulo, tá? Depois, destacando as causas e consequências das inundações da cidade, mostrar mapas das áreas propensas a inundações na cidade de São Paulo e a canalização dos rios no final do século XIX, como, por exemplo, o Rio Tietê e outros da cidade que foram, né, canalizados, né, desde ali do final do século XIX, comecinho do século XX. E você pode trazer esses mapas e pode também colocar a imagem desses mapas no plano, mas precisa colocar as referências, se for no site da internet, colocar o link do site, disponível aonde e acessado quando, né? Depois, dividir os alunos, no caso aqui eu digitei errado, é estudantes, tá? Então, evite essa palavra alunos, coloque estudante, vou até arrumar aqui estudantes, os estudantes em grupos e fornecer os materiais necessários para a criação de mapas. Instruir os grupos a elaborar um mapa que represente o fenômeno geográfico das inundações da cidade de São Paulo, identificando as áreas sujeitas a inundações e os rios subterrâneos, escolhendo uma variável gráfica na produção desse mapa. Lembrando que o mapa tem que ter escala, tem que ter também legenda e também a variação gráfica. Então, vai utilizar que tipo de variação gráfica? Pontos, cores, traçados, enfim. Também incentivar uma discussão em grupo sobre possíveis soluções para as inundações na cidade de São Paulo, encorajando a reflexão crítica e a problematização. A conclusão, chegando ao fim aqui da aula, destacar a importância de compreender a relação entre as inundações e a canalização dos rios na cidade de São Paulo, resultando de um processo desordenado de ocupação das áreas de várzea e suas consequências para a população. As consequências, né? As enchentes, as pessoas perdem aí tudo aí nas suas casas, também atrapalha o trânsito, as pessoas perdem seus veículos, também acidentes e até falecimentos, né? Outro ponto, motivar os estudantes a continuar explorando e refletindo sobre o tema, utilizando documentários e mapas
como ferramentas de análise geográfica. Então, continuar aqui essa análise, né? Refletindo sobre a causa das enchentes, como poderia ser evitado. Então, poderia, por exemplo, essa questão da canalização reverter em alguns rios, a questão também dos piscinões e outras questões aí que poderia evitar a causa da enchente na cidade de São Paulo, certo? Recursos que foram utilizados: projetor multimídia, documentário sobre as inundações e rios subterrâneos de São Paulo, mapa das áreas propensas a inundações da cidade, papel, caneta e quadro branco e marcadores. Como será feita a avaliação? A avaliação será realizada por meio da análise das discussões em grupo, das qualidades dos mapas elaborados pelos casos estudantes e do engajamento dos estudantes na reflexão sobre possíveis soluções para as inundações na cidade de São Paulo. Além disso, será solicitada uma produção de texto individual, onde os alunos apresentarão suas considerações e compreensão sobre o tema abordado, certo? E aqui na data, você vai colocar a data que você vai entregar seu plano. E também o plano precisa estar enumerado, ok? Bom, é isso. Boa sorte na prova prática domingo. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!